21 horas e nós estamos começando o nosso segundo dia do curso gratuito Aprendendo os Métodos Naturais. E hoje nós vamos revelar os segredos da fertilidade feminina, onde você, mulher que está aqui comigo, você, marido também, vai aprender a identificar cada fase do ciclo. É aquela coisa simples, mas que talvez nunca ninguém tenha te ensinado. É algo simples que faz parte do ser feminino, mas que talvez a gente nunca parou para se observar, não é isso? É isso que você quer aprender e é isso que nós vamos conversar na nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindas! Você que está participando hoje, você que participou ontem, né, que já começou a aprender, que não perdeu o dia de ontem, também não vai perder o de hoje e de amanhã. São 3 dias super importantes para você mudar de vida, para você dar esse passo na fé, dar esse passo também para o seu matrimônio, para a sua família e para a sua fertilidade, para a sua saúde, né? Um passo que vai além, não é somente algo espiritual ou somente algo material. Ele engloba todo o nosso ser, a parte física e a parte espiritual. É uma alegria, meninas, estar aqui com vocês na nossa live de hoje. Hoje também é o dia do nosso sorteio. Lembram que eu falei que não ia fazer ontem, que mais pessoas iam participar e hoje temos mais pessoas participando do sorteio. Então, no finalzinho da live de hoje, quando for umas 9h45, eu vou sortear a minha mentoria. Você vai ter oportunidade de participar do sorteio da minha mentoria. Amanhã, quarta-feira, após a live, eu vou abrir as vagas da minha mentoria num especial mês de março. Sabe por que especial mês de março? Porque é o meu mês, é o mês do meu aniversário. Sempre, uma vez por ano, no mês do meu aniversário, nós fazemos essa promoção, nós fazemos pacotes promocionais especiais por conta do meu aniversário. O aniversário é meu e quem ganha o presente é vocês, mas somente amanhã que abriremos as vagas da mentoria. Vou adicionar aqui nos comentários, gente, o tema da nossa live de hoje, ó. Os segredos da fertilidade feminina, tá bom? Eu quero saber se você que estava aqui ontem convidou alguém, compartilhou nos seus grupos para estar aqui na live de hoje. Se você ainda não fez isso, faça agora. Escreve assim: olha, Nayara está ao vivo, vem com a gente, né? Para que tenhamos mais pessoas aqui ao vivo conosco. Então vamos lá, meninas, ó. Lembrando, né? Hoje vamos falar sobre o ciclo feminino, né? Como funciona o ciclo feminino. Ontem nós aprendemos os efeitos colaterais dos contraceptivos artificiais, né? Entendemos o que eles fazem com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa saúde, os efeitos colaterais para a nossa saúde física, sobretudo, não é mesmo? Aí você fala assim: poxa, Nay, eu descobri tudo isso, né? Eu, de fato, não quero ficar usando hormônio, eu não quero cometer um aborto oculto, ou eu sou católica, não quero ficar em pecado grave, preciso sair, mas o que eu faço? Como eu faço? Como eu começo? Então, hoje é o dia. Como você faz? A primeira coisa que você precisa aprender é a sua fertilidade. Amanhã, você vai aprender como aplicar os métodos naturais, como começar a ter esse entendimento básico de como começar a aplicar os métodos naturais. E hoje, você vai aprender a fertilidade feminina, tá bom? Vamos lá? Então veja, nós somos mulheres, né? Nosso corpo feminino funciona de maneira completamente diferente do masculino. Nós temos mamas, nós engravidamos, nós temos útero, nós temos um ciclo. Todo o nosso ciclo feminino, ele rege para uma gestação. O corpo feminino, ele foi criado para gerar vida. Tudo no nosso corpo. Nosso útero, nosso quadril, as nossas mamas, todo feminino é voltado para a maternidade, tá bom? E assim também é com os nossos hormônios. A cada mês, a cada ciclo, o nosso corpo se prepara
para um evento, para uma possível gravidez. Ela pode acontecer, ou ela pode não acontecer, ou ela pode nunca acontecer. Mas a verdade é que o nosso corpo vai sempre se preparar em idade fértil, né? Então, ali na puberdade, a partir da menarca da juventude, 11, 12, 13 anos, a menina, né, a jovem, inicia sua vida fértil, vai começar a fertilidade e começa com a primeira menstruação e ali vai vir as primeiras ovulações. Esta vida fértil vai durar em média de 30 a 35 anos, a depender de cada mulher, não é mesmo? E lá, depois de 30 a 35 anos, entre 40 a 45 anos, 50, a nossa vida fértil vai acabar. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é: a nossa vida fértil, ela não dura para sempre. Quando a gente está no auge da juventude, às vezes a gente pensa que poderemos ter filhos sempre. E aí, por isso, nos esterilizamos por 10, 20 anos. Usamos contraceptivos por 10, 20 anos. Perdemos o melhor, a nossa melhor idade fértil. O melhor tempo que temos para engravidar. Porque os primeiros 10 anos, pensa comigo, a gente já perde mesmo. Porque hoje em dia, dificilmente a gente casa antes de 22, 23 anos, não é isso? Antigamente ainda era mais comum casar mais jovem. Então, se a menarca acontece ali para os 12 anos, até os 22, 23, você já perdeu uma década. Digamos assim, já viveu, né? Uma década sem casamento. Então, só restam mais 2, no máximo, para você poder gerar uma vida, tá? Ou seja, você não vai engravidar até morrer, você não vai engravidar até os 60, 70 anos. Essa fertilidade vai acabar. Quando a gente passa dos 30, né? E eu já passo dos 30, já é hora de ligar um alerta. Dos 30 aos 40, a nossa fertilidade só diminui. Só que sabe por que eu tô falando isso? Porque hoje a nossa ignorância em relação à fertilidade feminina é tão grande que a gente vê mulheres com 50, 55 anos usando ainda contraceptivo, achando que elas ainda engravidariam. Nós vemos mães oferecendo pílula para suas filhas de 13, 14, 15 anos por conta de cólica. Olha, foi ano passado, final do ano passado, eu atendi uma aluna minha e eu fiquei tão triste, gente, com aquela história. Ela levou a filha dela para tomar anticoncepcional, ainda na juventude, na adolescência. E o fato da filha já estar fazendo uso de contraceptivo foi um caminho de abertura para que ela iniciasse a vida sexual ainda na juventude, antes do casamento. E depois a mãe descobriu que aquele fato da mãe ter levado e ter falado: não, realmente é melhor, já que você está namorando, é melhor você começar a tomar pílula, porque vai que até então a moça não tinha pensado nisso, mas agora que ela já estava tomando, era um ponto para começar. E quantas mães levam suas filhas no início, na menarca, menarca, gente, é a marca, é a primeira menstruação, tá? É o começo, é a primeira menstruação, o início da vida fértil. Nos 2 primeiros anos de vida fértil, as meninas vão sentir dor de cabeça, ciclo irregular, muita cólica, menstruação irregular. E o que você faz? Você leva sua menina, sua sobrinha, sua afilhada, aconselha a tomar pílula, não é isso? E isso não é o correto. É nessa idade que a gente precisa deixar o nosso ciclo funcionar e tão logo a gente vai conseguir identificar cada fase do ciclo. Por que que a gente chega na idade que a gente tem hoje e a gente não sabe identificar o período fértil ou outra fase do ciclo? Porque a gente bloqueou o nosso ciclo a vida inteira. Nós ficamos tomando pílula a vida inteira, 10 anos, 15 anos, e nunca deixamos o nosso ciclo acontecer. Nunca observamos um período fértil. Se desde tenra idade, desde a juventude, o seu ciclo vai acontecendo e você vai tratando a cólica, né, dessa jovem, as dores, o desconforto de outra com chá, com remédio para dor, aquele ciclo ele vai acontecendo e não sendo bloqueado.
O ciclo feminino, gente, foi feito para ser vivido e não para ser bloqueado, entende? Eu falava ontem, quando a gente toma contraceptivo hormonal para evitar os filhos, a gente fica em estado de menopausa. Imagina isso numa jovem de 20 anos, de 25 anos recém-casada, na flor da vida fértil, bloqueando a sua fertilidade e colocando o seu corpo semelhante a uma jovem senhora de 60 anos. Pensa se isso é saudável. É por isso que a gente fica com irritabilidade, com estresse, sem libido, porque o nosso corpo está fora da realidade a qual nós vivemos, do momento da vida que nós vivemos. É isso mesmo, Ruth, os efeitos colaterais são trágicos, tá? Então, 2 pontos importantes aqui nesse início de live. Não leve sua jovem, se você tem uma filha pequena ou adolescente, se for pequena ela vai crescer, não leve para tomar pílula por conta de espinha, por conta de cólica, por conta de menstruação irregular. Não leve, trate o sintoma, não bloqueie o ciclo desta jovem. Isso vai ser prejudicial para toda a vida dela, toda a vida, tá? Outra coisa, se você já tem mais de 40 anos, já passou da hora de você largar o hormônio, porque agora você precisa identificar os sinais do seu corpo, pois ele está em queda hormonal. Sua fertilidade está acabando. Entre os 40 e os 50 ela vai chegar ao fim. Isso é fato. E você precisa observar e preparar o seu corpo para receber bem esta nova parte da vida, tá bom? Então vamos lá, gente, começar? Deixa eu beber um gole d'água, que aí agora quando eu começar a parar a falar, só paro quando encerrarmos o ciclo inteiro feminino. Vamos lá. Quando começa o seu ciclo? Vamos lá? Vamos começar pelo começo? Presta atenção. Quem gosta de anotar papel e caneta na mão, porque agora eu vou falar sobre um ciclo completo feminino. Quando ele começa, cada fase do ciclo e quando ele termina, tá bom? Isso é a base para o método natural. Alguém perguntou aqui alguma coisa, como funciona, não sei, não consigo ver os comentários. Olha, Roberta, menstruação, começa com a menstruação. Muito bem, então vamos lá. O que vocês vão aprender hoje sobre o ciclo feminino é a base da nossa aula de amanhã. Para a gente pensar em fazer os métodos naturais, a gente precisa aprender a identificar cada fase do ciclo. É fundamental, é a chave do negócio. Então veja, método natural, gente, não é camisinha, não é preservativo. É aprender a identificar cada fase do seu ciclo. A gente só engravida, nós mulheres, só engravidamos no período fértil. Os homens são capazes de engravidar uma mulher sempre, pois a fertilidade masculina é contínua. Inclusive, ela não finaliza, né? O homem não tem menopausa. Então, um homem vai ter produção de espermatozoide diária, tá bom? A mulher não. Ela não tem, ela não libera um óvulo sempre. Ela libera um óvulo, ou 2 no máximo, por ciclo. Ela tem uma ovulação apenas por ciclo, tá? Então, a cada ciclo, a cada menstruação, significa que houve uma ovulação antes. O método natural é baseado nisso, ou seja, se a gente não pode engravidar, a gente vai evitar relações nos dias férteis e vai ter relação nos períodos inférteis. Deu para entender? Então agora eu vou ensinar a vocês como observar os períodos de infertilidade e o período fértil. É isso que vocês vão aprender na aula de hoje, onde está cada período no ciclo, ok, gente? Então vamos lá. A minha seguidora já colocou assim, aqui no chat, né? O ciclo começa com a menstruação. Isso mesmo, minha querida. O ciclo começa com a menstruação. O primeiro dia do ciclo é o dia de sangramento abundante. O dia que desce aquele sangue vermelho vivo. Não é o primeiro dia de borra, não é o primeiro dia de coisinha marrom na calcinha. É o primeiro dia que você fala, preciso pôr o absorvente, senão vai me sujar toda. Esse é o primeiro dia do ciclo. E ali, cada mulher vai ficar
o seu número de dias menstruadas. Uma vai ficar 3, outra vai ficar 4, outra vai ficar 5. Cada mulher é única, cada menstruação vai ser de um jeito, numa quantidade, ok? Então, o período menstrual é a primeira fase do seu ciclo. Ok, começamos. Roberta tá conectada comigo, hein, Roberta? Que bom. Quando acaba a menstruação, começa um breve período de infertilidade. Então, depois da menstruação, a maioria das mulheres vão ficar inférteis. É o começo da fase folicular, o nome é esse, tá? Essa fase infértil, ela tem como todas as fases do ciclo, ela tem uma durabilidade invariável, ou seja, não é fixo. E aqui vou abrir um mega parêntese, tá? Preciso que vocês nessa live, gente, quem quer aprender, precisa estar atenta e conectada comigo, tá? Vou abrir um parênteses grandão. Olha que eu falei assim, cada fase é variável, né? Ela varia, ela muda de tamanho, ela não é fixa. Por isso que o método natural não é tabelinha. A tabelinha, ela é fixa para Nayara, para Roberta, para Ellen, para Irlane, para todo mundo é o mesmo número de dias. Só que o nosso corpo não funciona assim. O nosso corpo não tem o mesmo número de dias. Eu vou ter um tipo de ciclo, um ciclo mais curto, a outra vai ter um ciclo médio, a outra vai ter um ciclo mais longo, tá? E o aplicativo que muitas de vocês usam para colocar lá a data da menstruação, automaticamente ele já vai te dando o possível período fértil, ele funciona como uma tabelinha. Você coloca a data da menstruação e ele calcula mais ou menos o número de dias que vai começar o período fértil. Só que nem a inteligência artificial, nem o ChatGPT vai te dizer quando começa o seu período fértil. Por quê? Porque o ser humano não é uma máquina. A nossa fertilidade começa na hipófise, uma região do cérebro, que precisa enviar os comandos para os nossos hormônios começarem a trabalhar. Isso, gente, não tem mecanismo, computador, inteligência artificial, ChatGPT, não sei o que vai identificar quando isso vai começar. Porque isso depende de uma orquestra hormonal. Qual é a maneira mais prática, mais fácil da gente conseguir identificar o começo do período fértil? Aprendendo a identificar quando ele começa. Bom, independente da data que ele começou, eu consigo observar no meu corpo que ele começou. Essa é a base do método natural. É eu conseguir identificar quando o período fértil começa e quando o período fértil ainda não começou. Pronto! O número de dias, ele não vai coincidir. Ele não vai, porque os nossos hormônios mudam. A cada ciclo, novas coisas acontecem com a gente. Tem um certo padrão? Tem. Mulheres que têm o ciclo médio vão ficar naquela base. Mas isso vai variar em número de dias, ok? Então, fecha parêntese. Vamos voltar para o nosso período de infertilidade pós-menstrual. Então, veja, gente. O ciclo começou com a menstruação. Você ficou aqui, ó. Pensa num ciclo aqui, tá? Numa roda, né? Algo circular. Então, a menstruação tá aqui. Aí, aqui você fica alguns dias menstruadas. Aqui vem o período de padrão de infertilidade, onde nós estamos inférteis. Esse período de infertilidade, ele pode durar de 1 dia, 0 dias, até 5, 6, 7 dias, mais ou menos. Vai depender do tamanho do seu ciclo, tá? Como que nós vamos identificar esse período de infertilidade? Através do nosso padrão. Nosso corpo nos mostra como estamos inférteis. É comum que muitas mulheres, após a menstruação, fiquem com um padrão de secura na vulva. Ou seja, elas não sentem nada e não veem muco. Então, a gente identifica que esse padrão é de infertilidade, tá? E é através da sensação na vulva
e do muco que a gente vê na peça íntima ou no papel higiênico, que a gente identifica os sinais que o nosso corpo dá. Ai, Nayara, gente, olha como é simples. Se eu perguntar assim para vocês, como que você está sentindo o seu lábio agora? Ele está seco, úmido ou molhado? Aí você vai tentar me responder sem tocar. Eu vou dizer para vocês, bom, o meu tá seco. E assim você vai notar como está a sua vulva. Ela está úmida, ela está molhada, assim como a gente percebe também a axila. A minha tá úmida agora, porque eu tô quente, tô falando, tô num ambiente que aqui não tá frio, né? Então tô sentindo umidade, quase que suor, quase que molhado. Mas não tá molhado. Se tivesse molhado, vocês iam ver aqui minha roupa molhada. A mesma coisa a gente vai perceber na vulva. Onde é a vulva? É a parte na região íntima que a gente toca na hora de fazer a higiene. Essa parte externa é o que a gente chama de vulva. Então é ali na vulva que você vai notar se você está com a vulva seca, úmida ou molhada. Seca a gente não sente nada. Úmida, você sente uma leve umidade. Molhada já é molhada mesmo. Você sente a vulva fria, gelada, como se tivesse ali descendo xixi ou como se tivesse gelado mesmo, frio, ok? Rapidamente para vocês conseguirem compreender. Nessa parte do PBI, a gente fica seca ou úmida, mas geralmente sem muita produção de muco, tá? Ou você não vai ver muco nenhum, ou você vai ver um pouquinho de muco infértil. Ele geralmente é mais esfareladinho, mais sequinho, é aquele muco creme que seca no fundo da calcinha. Agora eu quero saber de vocês que estão aqui no chat. Fala pra mim quem já se observou e tá conseguindo identificar alguma coisa. Se você fica seca, se você fica úmida. Úmida, gente, também é um padrão de infertilidade pós-menstrual. A maioria das mulheres ficam úmida depois da menstruação. E aí a gente vai identificar qual é o padrão infértil dela. É úmida com muco branco, com muco esfarelado, é úmida sem muco, é úmida com muco cremoso no fundo da calcinha. A gente consegue identificar a partir da sua anotação, da sua observação, qual é o seu muco de infertilidade, tá bom? E aqui nesses dias, a mulher está infértil, está liberada para o ato conjugal, mantendo o padrão de infertilidade, até mudar. Ai, Nayara, mais ou menos quantos dias vai durar? Não sei. Não fiquem presas a número de dias. Cada mulher vai ter a sua fase, o seu tempo de durabilidade. Tem mulheres que vão acabar a menstruação, não vão ter PBI, já vai direto para o período fértil, tá? Mulheres com um ciclo muito curto, ciclo de 22, 25 dias, elas vão acabar a menstruação, vão ver que não tem PBI, já emendam uma olhada ali e ela já começa a notar a fertilidade, o muco ficando mais elástico, por aí vai. Mulheres com um ciclo de 28, 30 dias, o que é o mais comum, né, mais recorrente, elas vão ter ali 3 dias, 4, 5 dias de padrão de infertilidade. O que é PBI? Padrão básico de infertilidade. Ou seja, é o jeito, Adriana, que o seu corpo mostra para você que está infértil. Então, o meu PBI é o que eu já percebi, eu já com anotação, já visualizei que, bom, esse é o meu padrão, ele não muda. Sempre depois da menstruação, ele aparece. A cada ciclo ele aparece. Ou vai ser seca, ou vai ser úmida com algum muco, tá? E é somente com a recorrência da observação, da análise do gráfico, das suas anotações, que a gente consegue observar qual o seu padrão, tá? Então, essa fase de ciclo, gente, voltando aqui para a gente pular para outra fase, ela vai variar de número de dias, certo? Cada mulher vai ter o seu, 0, 1, 2, 3. Quando que ela acaba? Ela acaba quando começa o período fértil. E como que você percebe que ela acaba? Porque daí você não vai estar mais no seu padrão de seca ou úmida. Você vai estar em outro padrão. Gente, a live de hoje ficará gravada por 24 horas. Agora prestem atenção. A live de amanhã
não ficará gravada. Isso é algo muito importante, porque a maioria de vocês que tá aqui vai querer faltar a live de amanhã. Eu vou fazer não sei o que lá, depois eu assisto. Não adianta choramingar. A live de amanhã, por que a live não vai ficar gravada? Porque eu vou fazer ofertas do meu pacote especial de aniversário que só vão estar no momento da live. Até quem perder, for ver no dia seguinte, já não valeu. Então a live não pode ficar gravada, tá? O que eu vou falar amanhã vai ficar para quem está amanhã. E qual é o tema da live de amanhã? Aprendendo os métodos naturais na prática, né? Colocando os métodos naturais na prática na sua vida, tá? Então amanhã nós vamos falar sobre os métodos na prática e a live não vai ficar gravada. Também abrirei a turma especial do mês do meu aniversário, tá? Que será também um especial de amamentação. Para as mamães que estão amamentando, haverá um grupo especial onde eu vou compartilhar a minha vivência do método. Ai, Nay, eu não estou amamentando. Melhor ainda, você vai ver a minha vivência do método e a partir dela você vai conseguir aplicar na sua vida. Para quem está amamentando, maravilhoso. Para quem não tá, vai servir da mesma forma. Por quê? Porque você vai ver do mais difícil para o mais fácil que é na sua vida, né? Que é com o seu ciclo normal. E tão logo minha menstruação deve voltar também e nós vamos acompanhar esse retorno, tá bom, gente? Então, se você quer participar do meu especial de aniversário, se você quer colocar os métodos naturais na prática e participar dos pacotes promocionais, você precisa estar na live de amanhã, que não vai ficar gravada, tá bom? O sorteio será na live de hoje, no finalzinho dessa live, lá para as 9h40, 9h50, a gente faz o sorteio, tá bom? Vamos lá. Então, acabamos aqui o período dessa fase folicular, que é infértil. Estamos na segunda fase do ciclo, ó. Pensa, olha a professora aqui retomando o raciocínio. Menstruação e fase folicular. Lembrando que essa fase folicular, ela é infértil para as mulheres que têm, né? E que ela não tem um número de dias fixo. Ela pode variar de 1 até mais dias, 2, 3, 4, 5. Quando que a gente vai perceber que ela acabou? Quando começa a terceira fase, o período fértil. Então, o nosso ciclo tem 4 fases. Já falamos 2, menstruação e fase folicular. Agora vamos falar do período fértil, tá? Essa fase aqui, fase folicular, ela é infértil, ou seja, quando a gente está tentando espaçar as gestações, nesses dias de infertilidade, pode-se ter relações sexuais, tá bom? Porque é uma fase garantida de que a gente não engravida, pois o nosso corpo está infértil. Veja, gente, a fertilidade feminina, ela é tão linda e tão perfeita, e eu gosto de compartilhar isso com vocês, que veja bem, ai, Nayara, quem me garante que eu não engravido nessa fase? Né? A gente é assim, a gente tem, às vezes por necessidade mesmo, tá? Não tô zoando ninguém aqui, mas às vezes pelo receio tão grande de engravidar que a gente tem, a gente fica duvidando de tudo. E acaba que a gente só confia na pílula, no DIU, no preservativo e até no coito interrompido que não funciona nada pra espaçar, né? E é ruim, mas enfim, falei sobre ele ontem. Que a gente acha que o método vai ser falho e não vai funcionar. Veja, quando a gente tá infértil, gente, a gente não tem muco. Quando a gente não tem muco, os espermatozoides morrem dentro de 20 minutos. Porque os espermatozoides em ambiente infértil, eles morrem dentro de 20 minutos a no máximo 2 horas, tá? Tanto que se o marido precisar fazer algum exame, né? Geralmente quando o homem ou a mulher tem dificuldade para engravidar, às vezes é necessário fazer um exame, espermograma, né? Sempre o laboratório tem que colher o esperma e fazer o exame na hora. Não dá para transportar, não dá para esperar não sei quantas horas. Tem que ser muito rápido esse exame, porque os espermatozoides em ambiente infértil morrem. E a nossa vagina, se não está em ambiente fértil, se não está em período fértil, ela é muito ácida. Então, quando depositados ali,
os espermatozoides vão morrer. E quando a gente está no PBI, na fase infértil, a nossa vagina não tem muco fértil, porque a nossa hipófise não começou a enviar os comandos. A primeira coisa que acontece, gente, quando começa o período fértil, é mudar a sensação na vulva. E agora nós vamos ver isso no início do período fértil. Entende? Então, olha que beleza, né? A gente acaba a menstruação, depois que vocês dominam o ciclo de vocês, né? E eu tenho percebido isso em mim agora. Tudo bem que eu tô na fase de lactação, mas é muito semelhante, porque a gente fica na fase de lactação, a gente fica num PBI gigante, né? Um PBI que demora para acabar. A gente percebe a nossa vulva sem produção de muco. Não tem muco elástico, muco clara de ovo, escorregadia, muito molhada, não tem. Fica aquela coisa igual, monótono, meio seco. Você passa o papel, não desliza. Você olha na peça íntima, no máximo tem uma sujeirinha ali. Isso é sinal de infertilidade, porque o corpo não começou a trabalhar. Então vamos lá? Vamos pro período fértil? Gente, vocês estão acompanhando até aqui? Já foi metade da nossa live, um pouco mais que a metade. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão entendendo? Está claro? Porque, veja, eu falo pra vocês, né? Vocês ficam achando que eu não vou ensinar nada aqui. Tanto que o que eu ensino aqui, eu até peço para as minhas alunas da mentoria participarem. Porque o que eu ensino aqui é importante, é de verdade, né? É o pré, é o que vocês precisam aprender mesmo antes de colocarem os métodos em prática. Que bom, gente, que bom. Fico muito feliz mesmo que vocês estejam lá acompanhando o raciocínio, isso é importante. Então vamos lá. É muito simples, né, gente? É fertilidade feminina, é o nosso corpo, é aquilo que Deus criou em nós. É apenas uma questão de autoobservação. Bora lá. Então, acabando esse período, inicia-se o período fértil. O período fértil começa que eu já falei para vocês, hipófise, uma região aqui no cérebro que envia comandos hormonais e a nossa cérvix começa a agir. O que é cérvix? Cérvix, gente, é uma região no nosso colo do útero ali que produz muco. A cérvix e os ovários vão receber o hormônio chamado estrogênio, o estímulo para a produção do hormônio. E aí nosso corpo começa a elevar. Numa curva assim hormonal, a gente percebe no começo do período fértil o estrogênio começando a evoluir até atingir o seu máximo, né, o seu ponto ápice de fertilidade. Então o estrogênio começa a aumentar e aí a gente começa a produzir muco, tá? A produção de muco muda a nossa sensação. Se antes eu estava seco ou úmida, agora eu vou ficar úmida para molhada no começo do período fértil. A minha sensação começa a aumentar e eu começo a notar muco, tá? Eu começo a perceber mais muco ao passar o papel. Eu começo a ver muco na minha calcinha. A minha calcinha começa a ficar mais molhada. Eu começo a passar o papel e começa a dar aquela deslizada, aquela leve escorregada, né? Eu começo a perceber o fundinho da minha calcinha mais sujo, mais incômodo. Isso é o começo do período fértil. O muco, ele começa a aparecer e eu vou notando tanto na sensação da minha vulva e para quem já observa o próprio ciclo, você já consegue identificar. Às vezes a gente está lavando uma louça, tá limpando uma casa e você sente que a calcinha tá molhada, chega a dar um nervoso, né? Às vezes, se você tiver de short ou de calça mais justa, às vezes pode até molhar a peça de baixo, né? Se tiver coladinho ali na peça íntima, pode até passar, se você tiver uma produção de muco maior. Mas é natural que a gente sinta, porque veja, às vezes você fala assim, Nayara, eu não tô sentindo nada, eu nunca tô molhada, eu nunca tenho muco. Bom, vou te dizer uma coisa, então você não está fértil. Porque uma mulher fértil capaz de engravidar, ela precisa ter muco e estar molhada. Porque senão não engravida. Lembra que eu falei que os espermatozoides sobrevivem no muco? Uma mulher que está sempre seca e sem nenhuma produção de muco, como que o corpo dela vai manter os espermatozoides vivos para a fecundação? Não vai. Então, essa mulher não está fértil.
toda mulher em idade fértil, com saúde, com capacidade mínima para engravidar, precisa ter produção de muco e sensações mais de molhada um pouquinho, de úmida ou de molhada. Mas precisa haver uma mudança no seu corpo se essa fertilidade é eficaz, tá bom? É a base necessária para a gente conseguir engravidar, tá bom? Nai, o protetor vai atrapalhar a minha percepção? O protetor diário vai atrapalhar a sua percepção? Sim. Porque qual a ideia do protetor? Deixar a gente com sensação de limpa e seca. Como que você vai perceber se você está molhada e qual muco que você tem? Se o protetorzinho ele vai absorver o muco, né? E ali por cima a ideia é te deixar com sensação de seca. Não, a gente quer sentir o molhada mesmo. A gente quer sentir a calcinha molhada. A gente quer ver aquele molhada lá no fundo da calcinha e ficar feliz. Ai, que bom, tô molhada, tô fértil. Cara, se isso tá te incomodando, leva uma calcinha pro trabalho. Viu que a calcinha ficou molhada? Troca a calcinha. Entendeu? Leva outra, bota um papelzinho ali, bota algo que não vai te atrapalhar tanto, tá? Afinal, não vai passar de 5, 6 dias que você vai ficar molhada assim. Ah, Nayara, mas posso usar o protetor antes e depois da menstruação? Porque fica saindo borra marrom? Aí pode, porque nesse momento você não precisa se observar. Porque aqui você não tá fértil. Agora, lá no período fértil ou antes do período fértil, você não pode usar o protetor. Porque vai incomodar, vai atrapalhar. E veja, gente, quanto mais livre a gente ficar, menos chances de fungo, de candidíase, né? Lembra que faz bem dormir sem peça íntima, né? Para a área da vagina respirar. Imagina a gente todo dia com aquela coisa abafando ali, né? Então, não é legal mesmo para a saúde, tá? Eu uso protetor, né? Mas nessas fases estratégicas, pré e pós-menstrual, tá bem? Então, é assim que eu recomendo o uso. O período fértil, a gente quer sentir ele, gente, em todas as partes do nosso corpo. E aí, já falei para vocês aqui a parte física do período fértil, né? Você vai notar um aumento da umidade, que pode chegar até molhada e até lubrificada. O que é lubrificada? É aquela sensação de escorregadia, ou como a gente fica no pré-nupcial, né? No pré-ato conjugal, se houver muito estímulo, né? Aumenta a excitação, o corpo feminino produz um muco natural para o ato conjugal, lubrificação. Algo muito semelhante também é quando a gente vai fazer aquele exame de transvaginal e passa aquele gel lubrificante. Então, no período fértil, a gente pode chegar a ficar lubrificada, tá? Se você parou a pílula anteontem, Leia, mês passado, esse mês, há uma semana, não espere ficar tão lubrificada agora. O seu corpo pode demorar um pouquinho para voltar, tá bom, gente? Aqui eu estou falando um padrão de uma mulher que está com o ciclo funcionando normal. Se você está grávida, o seu ciclo não está funcionando, não tem que se observar. Se você ainda está com o DIU tomando a pílula, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o DIU, a pílula, o injetável, o implano, são tantas coisas, né? Elas estão bloqueando a tua fertilidade. É muito comum. Às vezes você fala assim, eu quero começar o método, mas eu quero continuar com o DIU, porque aí enquanto eu vou aprendendo, eu não engravido. Não dá, gente. O único pré-requisito que a gente tem para começar os métodos naturais é não estar usando contraceptivo. Você pode até aprender, ouvir e estudar, né? Muitas alunas minhas entram na mentoria ainda com o DIU, vão assistindo, porque o DIU a gente sabe, né? Precisa marcar para poder ir lá tirar. Então, às vezes você marcou para o mês seguinte, daí aquele mês todinho você vai ficar aprendendo para quando você tirar, você colocar em prática, entendeu? Mas, minimamente, para você ter essas sensações que eu tô falando aqui, o mínimo, você precisa estar sem pílula há alguns meses, ok? Ai, Nayara, mas eu não fico tão lubrificada assim. Gente, não tem problema, tá? Algo que a gente precisa, preste atenção, meninas, preste atenção. O que vocês precisam ter em mente? Vamos lá, ó. A minha vida é a minha vida, não é? Vocês veem, acompanhem minha vida no Instagram. Vocês têm a vida igual a minha? Não. Eu tenho a vida igual a de vocês? Não. Cada uma tem a sua vida, o seu marido, os seus filhos, né?
A mesma coisa com o ciclo, cada uma tem o seu ciclo, a sua história de ciclo de vida. Uma mulher de 30 anos que nunca usou pílula vai ter um tipo de ciclo muito mais muco, muito mais nítido. Outra mulher de 30 anos que usou pílula desde os 15, ela vai ter outro tipo de produção de muco. Ela não vai ficar tão lubrificada, tão escorregadia. Uma mulher de 43 anos que está fazendo o método já não vai ter mais tanto muco como aquela de 30 que não usou pílula. Por quê? Porque ela já tem 43 anos, a vida fértil dela já está no final, a cérvix dela já está envelhecida, ok? Então, o método ele vai funcionar para de 20, para de 30 e para de 45? Vai. Por quê? Porque a gente vai olhar para o nosso umbigo, como diz o ditado, olha para o seu umbigo, esquece dos outros. A Nayara está falando aqui o geral. Eu estou englobando o ciclo no funcionamento padrão, comum. Por que o método é individualizado? Porque você vai aprender a olhar para você, para o seu corpo, como funciona o seu ciclo. Eu vou te ajudar a fazer isso, óbvio. Você não vai conseguir fazer isso sozinha, né? Por isso que eu tenho os meus programas de mentoria, que eu vou abrir amanhã, inclusive. Para que você aprenda a se observar e não fique tentando se encaixar no padrão. Ah, então, se a Nayara falou que tem lubrificado, eu tenho que encontrar. E aí você fica cavando aí e não aparece nunca lubrificada. Óbvio que não. Talvez o seu corpo não produz mais esse tipo de muco. Então, eu vou ensinar você a observar o seu ciclo, a identificar o seu período fértil do jeitinho que ele acontece, ok? Vamos lá? E aí, assim, a gente volta a conversar. Tá bom? Com essa ideia individualizada. Mas aqui eu vou dar o geral, o que vai funcionar para a maioria mesmo, tá? Então, veja, estamos falando do molhada, do lubrificada e do período fértil, né? Então, o período fértil começa com a progressão da sensação, você sente um aumento de úmida para molhada ou lubrificada. O muco começa a aparecer e cada mulher vai ter o seu tipo de muco. Úmido, muco mais fluido, mais líquido, né? Aquela aguinha, eu tô com um copinho d'água. Aquela aguinha mais líquida que bate na roupa ali e molha. Outras mulheres vão ter mucos mais elásticos. Outras mulheres vão ter mucos pegajosinhos, né? Mais pegajoso, assim. Outras mulheres vão ter um muco mais gel, mais lubrificante. Outras vão ter aquele mucão, tipo clara de ovo mesmo, mais gelatinoso. Cada uma vai ter um tipo de muco. Às vezes esse muco só vai aparecer uma vez no dia, às vezes vai aparecer mais, não importa, tá? Vamos aprender a identificar o que acontece no seu período fértil. Uma coisa é certa, quando começa o período fértil, o seu corpo muda, né? Minhas alunas que estão aqui presentes, hoje eu atendi uma com um ciclo perfeito, né? Foi tão bom, ela tem 6 meses, não sei se ela tá presente aqui na live, mas se minhas alunas que estiverem conseguindo, coloquem aí pra dar esperança. E ela tá amamentando e ela tem um bebê de 6 meses e o ciclo dela está certinho, né? Eu dei até os parabéns pra ela, porque eu falei, nossa, você tá numa situação de amamentação com o bebê ainda e você tá conseguindo anotar bem, você tá conseguindo identificar bem o seu muco. É óbvio que essa aluna tá fazendo tudo direitinho, ela tá anotando todo dia, ela tá assistindo as aulas, ela tá fazendo a mentoria comigo, né, o acompanhamento comigo. Isso é a base para você conseguir, né? E ela tava ali com o ciclo perfeito, identificando o período fértil, gente, direitinho. Ela, não, Nayara, esse úmida com muco branco ou fluido, não me lembro, já sinto que é o começo do meu período fértil. E aí a gente continuou, né, a nossa análise e foi assim mesmo que eu identifiquei também, tá? Então a gente precisa aprender a se observar. Então vamos lá, gente. Falei da sensação e do muco que aparece no período fértil. Mas o período fértil, gente, ele é tão importante na nossa vida, ele faz tão parte de nós que ele não para aí, né? Ele exala por todo o nosso corpo. Então presta atenção. É no período fértil, é devido ao aumento do estrogênio no período fértil que a gente tem o aumento da libido,
né? É no período fértil que você e seu marido vão ter mais a busca maior pelo ato conjugal, porque os hormônios estão lá em cima. Ai, por que, Nayara? Porque Deus criou assim. Essa é a resposta final. Deus criou a mulher assim, para que no período fértil ela procurasse pelo marido, e a gente libera um feromônio, que é tipo um hormônio, mas o nome é feromônio, no período fértil. E esse feromônio é notado pelo sexo masculino, pela pele, né? Olha que graça. Então, no período fértil, a gente exala um cheiro diferente, que é, sobretudo, perceptível ao sexo masculino. Por isso que seu marido vai te procurar mais mesmo no período fértil, tá? Por quê, gente? Quem participou da aula de ontem sabe por quê. Porque Deus criou o homem e a mulher para quê? Ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. Está achando ruim? Vai reclamar com o teu Criador. Foi Ele que criou assim. Eu não acho ruim. Eu acho ótimo, porque tudo que Deus criou é bom. Nós é que distorcemos as coisas. Então a gente precisa ser fiel a isso e acreditar que esse é o melhor que Deus criou para nós, né? Que tivéssemos o aumento da libido, o aumento do desejo no período fértil para cumprir a nossa missão. Parabéns, ó, a Elísia colocou para nos multiplicar, a outra colocou para procriar. Parabéns, vocês estavam aqui comigo ontem, viu? Eu gosto quando vocês participam, que aí eu vou conhecendo o nome de vocês aqui nos comentários e tudo, né? Então, veja, a gente nota, e gente, mesmo que vocês estejam precisando espaçar por um tempo, e aí vai se abster no período fértil, eu sou prova viva disso, né? Ontem eu falei pra vocês que eu vivia o método. Então, por vários anos da nossa vida, eu e Renato precisamos nos abster no período fértil. Por quê? Porque precisávamos espaçar. A gente morreu? Não, fomos felizes, nos unimos nesse momento. É o momento que eu falo para vocês, façam novenas nesse momento, rezem juntos nesse momento. Vai dormir antes do marido para poder rezar, ou o marido antes da mulher para rezar. Daqui a pouco vocês vão estar abertos à vida. Às vezes a gente acha que vai viver assim a vida inteira, e não é. Não é, eu falo por experiência própria. Precisamos espaçar nos nossos 3 filhos, agora eu tô no 4º. E depois do 3º, tivemos vários períodos férteis vividos intensamente em que eu não engravidei. Entende? Porque nós não vamos engravidar em todo o período fértil que houver relação. Porque a fertilidade vai além. A fertilidade exige um monte de critérios. Não é assim não, gente. Tive relação no período fértil e engravidei no primeiro dia. A gente acha que é porque a gente toma pílula a vida inteira. Mulheres que passam pela experiência, igual eu vivi. Eu falei muito isso pra vocês nas últimas lives que fiz. Eu falei, gente, eu precisava aprender isso. Porque no início do meu casamento, como eu engravidei de primeira sempre, eu achava que eu sempre ia engravidar de primeira. Que na primeira tentativa, no primeiro período fértil, eu ia engravidar. Por quê? Porque eu tinha vivido isso na minha juventude. Agora, com mais experiência, com mais de 30 anos, eu vi que não. E aí eu percebi, bom, não é assim. E não é assim mesmo, sabe por quê? Porque não somos eu e você, eu e meu marido, você e seu marido, que são os criadores da vida. Não somos nós que determinamos quando aquela vida vai vir ao mundo. Já meditou nisso? Você já pensou nisso? Que não é eu e você que criamos a vida através do ato conjugal? Que é Deus quem cria e envia a alma que Ele quer, quando Ele quer, através de nós? Isso é um grande mistério. E isto é uma grande missão a qual Deus confiou a nós. Grande missão. Porque antes de nosso, Deus sonhou, né? Eu só fui conhecer o rostinho da minha filha quando ela nasceu. Mas Deus já conhecia. Deus criou a alma dela antes que eu pudesse conhecê-la. Desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia.
Antes que no seio fosse gerado, eu já te havia consagrado profeta entre as nações. Não é isso? Nós apenas somos co-criadores com Deus. Deus é o Criador. Quando eu participo da missão de gerar uma vida, eu estou sendo colaboradora com Deus. Eu estou sendo co-criadora. Olha que lindo. Olha que lindo. Maria não é a corredentora? Ela não participa junto com Cristo da sua crucificação, morte, paixão e redenção? Porque é mãe do Cristo, porque vive o sofrimento? Aqui nós somos co-criadores com Deus, nós casais. Deus é o Criador, mas Ele não quis criar sozinho. Ele quis depender de nós. E é por isso que quando a gente confia a nossa fertilidade a Deus, a gente vive tantas graças, porque estamos nos aproximando do Cristo. Então, não tenha medo. Amém? Vamos lá para a gente ir terminando aqui. Então, veja, no período fértil você vai ter o aumento da libido, você vai sentir o muco, você vai exalar feromônio, você vai notar a vulva molhada, mais inchada, mais escorregadia, não é isso? Tudo isso vai acontecer. O seu humor fica melhor no período fértil, a sua pele fica mais bonita, o seu cabelo fica mais bonito, porque o estrogênio está agindo ali. Ok, gente? Olha que lindeza esse período fértil. Quando você usa hormônio, saiba, você está negando tudo isso. Nada disso vai acontecer. Você não vai ter aumento da libido, você não vai ter mudança hormonal, você não vai ter essa sensação de bem-estar e prazer. É como se o nosso corpo, a cada ciclo, nos desse esses dias de presente, de bem-estar, de prazer, de produtividade. Né? Aquele dia que você tá com o menino no colo, tá fazendo arroz, tá cantando uma música e tá feliz da vida. Na TPM, você só tá com o menino no colo e está estressada. O arroz queimou, porque você não conseguiu fazer 2 coisas ao mesmo tempo. No período fértil, não. Você faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E se você é sanguínea, igual a mim, você ainda vai cantar. Vai fazer 5 coisas e ainda vai cantar. Porque você está bem produtiva, você está ótima. Essas fases do ciclo foram feitas para serem vividas. As mulheres hoje estão vivendo isso? Não, elas estão bloqueando o hormônio, elas estão bloqueando o corpo e quem está se lascando, elas mesmas, tá bom? Depois que acaba o período fértil, é assim, gente, ó, bluft, cai. Muito interessante, né, Adriana? Cai. Saiu do molhada, do lubrificada, do escorregadia, do humor, da libido, ó, pum. Você sente que diminuiu. Cadê a lubrificação? Cadê o escorregadia? Cadê aquele muito molhada? Cadê aquele humor maravilhoso? Cadê aquela libido excelente que eu estava subindo pelas paredes? Isso no casamento é muito bom, hein, gente? Sumiu, diminuiu, tudo diminuiu. Início da fase infértil, tá? O muco vai começando a diminuir aos poucos, a sensação já regrediu. Você sai de uma escorregadia para uma úmida, por exemplo. O muco às vezes ainda tá ali, mas bem pouquinho. 3 dias depois dessa diminuição, você está 100% infértil. Fase lútea. Essa fase lútea, ela vai durar de 11 a 16 dias, tá? 11 a 16 dias de infertilidade total. Aqui, vocês não engravidam mais. No período fértil, é onde a gente engravida, é onde tem muco, é onde os espermatozoides ficam vivos, onde você vai liberar o seu óvulo, ok? Isso acontece no período fértil. Na fase lútea, o óvulo já morreu, a sua vulva, ela vai voltar a ficar úmida ou seca, a sua cérvix vai fechar e você não vai mais se sentir molhada, tá? A fase lútea, ela é uma variação entre seca e úmida. E antes da menstruação descer, um pouquinho molhada pode ficar. Mas aqui já não tem mais aquela produção de muco. Então, logo, né, passado ali uma semana, 10 dias, a gente já começa
a perceber o início da TPM. Não é para ter TPM forte não, tá, gente? Mas a gente já começa, devido à queda do estrogênio e aumento da progesterona, o nosso humor já muda, né? A progesterona já é um outro hormônio. Então, aqui na fase lútea, o estrogênio cai, que é o hormônio da fertilidade, da libido, do período fértil, ok? Quando vocês ouvirem falar estrogênio, já saibam. Ah, é aquele hormônio legal, nosso amiguinho. A progesterona é o outro. Ele começa a aumentar na fase lútea, tá? Estrogênio cai, o hormônio feminino, né, ali mais lindão que a gente tem, e a progesterona começa a aumentar e a gente nota essa mudança no nosso corpo. E aqui a gente está totalmente infértil. Na fase lútea, gente, é a fase do relax do método. Meu período fértil passou, eu não tive relação no meu período fértil, então não engravidei, aqui eu tô liberada. Ai, Nayara, tá liberada como? Gente, liberada total até a menstruação descer, tá? Aqui, ó, relaxa, conseguiu, passou. Agora você tem de 11 a 16 dias pra frente de relax, 2 semaninhas. Se você fez certinho a abstinência no período fértil, não engravidou, 100% certeza, tá? Tô dando, é 100% certeza. Se manteve a abstinência no período fértil, acabou, não engravidou. Agora você tá liberado até a menstruação descer. Pode ter relação de dia, de tarde, de noite, manhã, quantas vezes quiser, tudo embolado. Infértil é infértil, 100% infértil, tá bom? É isso que a igreja nos falava ontem no catecismo. Lembra que eu dei o parágrafo para vocês? Que os casais que desejam espaçar as gestações façam uso da autoobservação e recorram aos períodos infecundos. Ou seja, se autoobserva para quê? Para recorrer ao período infecundo, ou seja, para terem relações no período infecundo. E aí, no período fecundo, vocês vão fazer a abstinência, o sacrifício, aquela parte que dói na carne, né? Eu compreendi o fundamental. O meu matrimônio é para dar a vida. Se no momento eu preciso espaçar, eu vou sacrificar. Porque o sexo não é só prazer, sexo é compromisso, não é isso? O local de prazer desregrado não é no matrimônio, é numa vida promíscua. Olha, a Bianca arrasou. Gente, vocês estão colocando o catecismo, ó. Bianca, Tamires, olha, vocês estão arrasando. Conceição, todo mundo afiada, gostei, tá? Não vou falar de amamentação hoje, meninas, tá? Hoje não é de amamentação. Na verdade, a amamentação eu vou falar um pouquinho amanhã, mas nós vamos falar muito de amamentação na mentoria, tá? Amanhã eu vou falar como é possível fazer o método na amamentação, ok? Vou explicar pra vocês como é possível, tá? Gente, então a fase lútea é a última fase do ciclo. Ela acaba quando a menstruação desce, ok? Pronto, finalizamos o ciclo, tá? Foi longa a minha menstruação, mas o ciclo dura ali uma média de 28 a 35 dias. Isso vai acontecer a cada 30 dias com você, mais ou menos. Quando você identifica a primeira vez, tudo vai começar de novo e você vai identificar de novo. Depois do terceiro, quarto ciclo acontecendo sempre coisas muito semelhantes, você vai estar afiadíssima. Bom, Renato, vamos lá. Vamos fazer o sorteio agora, tá? O que eu vou sortear, meninas? Eu vou sortear uma mentoria minha. Todas vocês que compartilharam aquele meu Reels que foi indicado lá no vídeo, hoje vocês vão concorrer a uma mentoria minha, tá? A mentoria, né? Ontem eu expliquei como funciona a minha mentoria. Você tem aulas gravadas em grupo comigo durante o primeiro mês de mentoria. Você tem acesso à minha plataforma da Hotmart, onde eu ensino tintim por tintim do método, e você tem acompanhamento individual personalizado para identificar qual é a fase do seu ciclo, qual é o seu padrão de infertilidade, tá? Tudo isso. Então é isso que vocês têm na minha mentoria. E hoje eu vou sortear uma mentoria. Tem esses dois aqui? Não. Tá. Então, gente, tem aqui um papelzinho, tá? E agora a gente vai colocar ali no aplicativo os números dos participantes e vamos sortear. Já está tudo aqui, ó.
Ó, sortear. Tem que estar na live, tá, gente? A pessoa que for sorteada aqui tem. Então, ó, não escrevam nada pra deixar quem for sorteado, ó. Resultado, número 77. Deixa eu ver aqui, 77. Kênia Kozendei. Vê aí. Kênia Kozendei. Tá aqui, gente. Kênia tá aí na live? Kênia, vou te dar uns 15 segundos. Gente, não escrevam agora. E ela tá aí, amor. Olha que benção. Tá vendo? Kozendei. E com esse nome diferente. É ela. Oi. Kênia, que bom que você tá aí, querida. Parabéns. Que benção. É bom quando a gente sorteia assim de primeira. Olha, tá lá, ó. Eu tô aqui. Que ótimo. Chama no WhatsApp. Se não tá. tiver WhatsApp, chama no direct. Chama a gente lá no WhatsApp, tá, Kênia? Manda mensagem lá no WhatsApp. Oi, eu sou a Kênia, ganhei a mentoria. Parabéns. Tá. Gente, ó, presta atenção. A live de amanhã não vai ficar gravada. Estejam comigo 21 horas. Não vai ficar gravada, é sério, tá? E amanhã eu vou abrir as vagas para o meu especial de aniversário, tá? São pacotes promocionais especiais de mentoria. Só vai participar e entender quem estiver ao vivo comigo, ok? Ó, presta atenção. Os grupos serão abertos agora para partilha e para que eu possa ler. Eu não vou responder ninguém. Nós vamos ler. Eu e Renato vamos ficar aqui à noite lendo o que vocês estão colocando lá, o que vocês estão gostando, as dúvidas e tal, tá? Mas óbvio que não dá para responder, porque são 4 grupos de 1000 pessoas. Graças a Deus. Mas não é para postar foto. Postem testemunho, dúvidas, né? Assim, o que vocês acharam da live, ou de onde você é, para vocês irem se conhecendo, tá? Um grupo para interação. Vamos abrir hoje e depois fechamos. Mas não precisa postar foto lá, print, tá? Escrevam o que vocês estão achando das lives, se vocês estão aprendendo, se vocês estão animadas, tá? Bota a sua cidade para ver se tem alguém da sua cidade, tá bom? Então é isso, gente. Amanhã, aula super importante. Os métodos naturais na prática, não vai ficar gravada. E estejam comigo aqui no Instagram, no nosso 3º dia de curso gratuito, ao vivo, às 21 horas, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. Muitíssimo obrigada. Graças a Deus, minha bebê dormiu. Todos os dias ela tá dormindo. Olha que bênção. Ai, vocês sabem que eu tenho a bebê de 2 meses, né? Essa é a primeira live que eu tô fazendo com ela. E hoje ela dormiu assim. Ontem ela ainda chorou nos primeiros minutos. Mas hoje ela apagou. Graças a Deus deu tudo certo. Amanhã também. Se Deus quiser. Tá, gente? Um beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.